Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje é segundona, dia 13 de junho, bom início de semana para vocês. Sim, estamos em junho, festa junina, dale, vinho quente. Para quem gosta de quentão também, pipoca, amendoim, paçoca, o melhor mês do ano sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, pessoal, um mês que abre com dificuldade, né? Um ano difícil aí para a bolsa e para o dólar. Esse vídeo, pessoal, é uma sequência do vídeo anterior, ainda misterioso para vocês provavelmente, sobre o Ibovespa, onde eu não vou fazer uma análise aqui de uma empresa específica, trazer uma tese de investimento ou uma atualização operacional, como é clássico do Clube dos Dividendos diários. Os vídeos diários são assim. Hoje, segundona, eu separei para trazer curiosidade para vocês, mas principalmente para ancorar a expectativa, ou pelo menos municiar vocês de uma expectativa, ou seja, a minha, um vídeo 100% opinião, com dados estatísticos bem verdade. O vídeo anterior foi sobre o Ibovespa. Esse vai ser sobre o dólar, cujo objetivo principal desses dois vídeos, pessoal, na sequência, é trazer para vocês como estruturar os seus investimentos para longo prazo de acordo com esses dois grandes índices, né? Ibovespa e dólar, sem deixar de lado juros, curva de juros, tá? Juro real, inflação, commodities, cenário macroeconômico como um todo. Então eu quero trazer curiosidades para vocês, para mudar um pouquinho as pautas aqui do Clube dos Dividendos, para não ficar sempre idênticas aqui, e nesse vídeo serão as seguintes. A gente vai olhar para o dólar, Brasil, contrato futuro aqui, na evolução do dólar, do câmbio no Brasil, primeiro de 2001 para frente, tá? Vou trazer esse gráfico dólar versus Selic. Depois, 2003 para frente, dólar versus o nosso juros real, e aí eu vou entregar para vocês aqui um primeiro nuance de como a análise gráfica e correlação pode ajudar, o que nós temos na história recente de tendência para o nosso câmbio em relação, correlação ou não, com o nosso juro real, que nada mais é, pessoal, que Selic menos IPCA de 12 meses. E essa amostra eu peguei de 2013 a 2024. Vou trazer para vocês esse estudo, depois a nave-mãe, né? Dólar DXY, que basicamente é o que a gente deve mais nortear, principalmente de 2010 para frente. Mas eu vou trazer aqui o histórico, e eu não marquei, falhou a minha marcação, de 2003 para frente. Então, a maior parte dos meus estudos para o dólar, pessoal, vai consistir aqui de Lula 1 a Lula 3. Basicamente isso. Se eu tivesse que desenhar para vocês, né, a nossa evolução do dólar e o gráfico aí que está na tela para vocês agora é basicamente Lula 1, Lula 3. Certo? Essas serão as pautas e o objetivo principal do vídeo é dizer assim para você. E aí, vale mais a pena agora aumentar os aportes em ações ou não? Vídeo do Ibovespa. Tá? E aí, vale bastante a pena a gente apostar contra o dólar, tá? Agora, qual que é o próximo caminho do dólar? Você que vai viajar, você que de repente quer saber aí o nuance da moeda para saber se aumenta o investimento ou não em dólar, dolarizado, ETFs, ou em empresas que estão correlacionadas como uma Klabin, uma Suzano da vida. Tá? Esse é o objetivo do vídeo, ancorar para vocês, pessoal, uma expectativa do câmbio que deve influenciar na sua tomada de decisão para investir mais ou menos em renda fixa ou renda variável. Basicamente isso, certo? No mais, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, pessoal. Bom, a gente começa com esse gráfico, o nosso dólar de 2012 para frente, tá? Eu acho que é interessante, eu até falei de Lula 1 ou Lula 3. Aqui no caso, pessoal, é mais Dilma 2 Temer para frente, tá? Porque o movimento do dólar, desde então, nós temos aí uma simetria muito interessante. É uma simetria bem legal para se ver. E price action, né? Movimento de preço mesmo ali, bem parelho. Quando eu entrego para vocês o dólar, tá, de 2000 e bolinha ou 1900 e bolinha para frente, é esse gráfico aqui, ó, tá? Que a gente até pode brincar com esse gráfico, tá? Mais para frente, vou trazer para vocês algumas expertises de price action, que talvez ajude vocês aí a identificar para o futuro, né? Quais são as próximas paradas ou não. A gente pode revisitar esse gráfico, que é do dólar cheio, tá? Vou deixar a marca d'água para vocês aqui, que é o DOL 1 no TradingView. Vou colocar ele lá pro fim do vídeo, tá? Se der tempo, se eu não tagarelar muito aqui, a gente volta nele para fazer estudo técnico, tá? Para ajudar vocês no futuro a desenhar umas coisinhas aí no gráfico. No mais, a gente vai pegar como base aqui o dolinha, com expectativa Lula 1, Lula 3, mas sabendo aí de curva de juros, sabendo também de política monetária. E para falar de política monetária e dólar, é esse o primeiro gráfico, pessoal. Dólar em cima, em candles, e a nossa Selic embaixo, tá? Em linha. Eu trouxe para vocês, assim como no vídeo do Ibovespa, eu vou marcar aqui no vídeo do dólar, tá? Quais são as linhas verticais em vermelho, tá? Recessão? Não são. Não tivemos tantas recessões assim.
As linhas verticais, pessoal, tendem a mostrar para vocês, ou mostram para vocês, os momentos de inflexão na política monetária, ou seja, de topo, inflexão para corte, não inflexão para aumento da Selic. Tá? Eu tentei aqui, talvez eu tenha comido bola em um ciclo ou outro, mas eu tentei grifar para vocês, tá? Todos os momentos que a nossa política monetária de 2001 para cá, de 2000, perdão, para cá, ela inverteu o ciclo. Estava subindo ou estável e começou a cortar, beleza? Então eu entreguei aqui alguns ciclos, 1, 2, 3, 4, 7 ciclos, tá? Ao longo de 2001 até 2024, nós tivemos 7 ciclos onde a Selic ou estava estável ou estava subindo e de repente começou a ser cortada, tá? E aí sempre temos aquele nuance, né? Poxa, o dólar fica mais forte quando a nossa Selic diminui, porque o carry trade, né, o nosso juros fica menos atraente para o investimento em renda fixa, isso é importante, capital financeiro, ajuda a estabilizar câmbio, lá. Pois bem, dá para se ter algum tipo de nuance, algum tipo de correlação factível para o futuro, analisando essa correlação entre Selic, esses dois gráficos, não a correlação, esses dois gráficos entre dólar e Selic? Minha opinião é que não, pessoal, tá? Selic e dólar não necessariamente se conversam, tá? Para ajudar no seu timing de investimento em bolsa ou em ações correlacionadas, em fundo cambial, etc., não me parece estar aqui, tá? O jogo. O que me parece que pode auxiliar, tá, vocês, tá no âmbito do juro real, vai estar no âmbito do DXY com certeza, mas a Selic, talvez, quando a gente bater o 11% ou os 10,5% atual para cima, o dólar tende a estabilizar. Tá? Então, Selic em 2 dígitos, acho que a única, vamos dizer assim, conclusão que eu posso tirar, ou avalia, né, a atratividade de se estudar Selic e câmbio, tá, e dólar, é de que Selic acima de 10, se eu traçasse aqui, né, na parte do câmbio, 10,5 que é o atual, né, fizesse um corte aqui, ó, certo? E aí, ao invés de grifar somente os momentos de inflexão da Selic, eu grifasse só quando a Selic esteve acima de 10, tá? E aí trouxesse aqui, aconteceu com o câmbio, tá? Trouxesse, aconteceu com o câmbio, tá? Talvez eu teria, tá, algum tipo de expertise, algum tipo de timing, certo? Algum tipo de timing para dizer, olha, aqui tudo, né? Toda a região aqui. Poderia ter algum tipo de correlação de topo para dólar, tá? Mas ainda acho que 10,5 no caso, é pouco. A gente teria que ir ali para os 12, para aquele famoso 1% ao mês. Mas mesmo assim, vocês podem perceber, por exemplo, que ao longo de 2015, 16, 17, 18, 2015 a 17, nós tivemos o dólar subindo, mesmo com uma Selic acima dos 10,5. Aqui a gente pode traçar como não recorrente, pessoal, porque nós tivemos recessão e impeachment. Tá? É bastante coisa aí para o câmbio sacolejar para cima e não para baixo. Tá? Então, eu só tiraria essa amostra, a não ser que você esteja como o seu cenário base, mais uma recessão ou mais um impeachment no futuro. Não necessariamente precisa ser do Lula ou do próximo presidente, ou em algum momento você, aí nos seus estudos, estiver colocando como cenário base um impeachment, aí a abertura do dólar é factível independente aí de qualquer outra coisa, né? Então, mas eu acredito que uma Selic, né, acima dos 10,5, se você quiser, e é preferível, tá? 12 para cima, ou seja, 1% ao mês, a gente estabiliza o dólar por um pequeno momento, e aí Selic abaixo dos 12, a gente pode ter o dólar solto, tá? O dólar subindo, né? E a primeira década dos anos 2000, nós tivemos Selic, tá, acima dos 12% e dólar caindo e commodities subindo, né? Foi maravilhoso. Tá? A partir de 2010 é que ficou um pouco mais turvo o cenário, porque as commodities pararam de subir, estabilizaram. Em 2014, as commodities caíram pra caramba e o dólar subiu, aquela correlação CRB e DXY, tá? Que faltou nesse vídeo, inclusive, mas é bem legal de se colocar e já tem vídeo aqui no canal que correlaciona os dois. Tá? É sempre bom apostar em um em detrimento do outro, né? Os dois andarem juntos, isso só aconteceu poucas vezes nos últimos 30 anos, inclusive está acontecendo agora, né? O que é um pouco difícil para o mercado de correlação, para quem trade a correlação. Tá um pouco turvo ali. Mas aqui no gráfico da Selic, pessoal, finalizo dizendo para vocês, talvez o número mágico, a única conclusão que eu posso tirar aqui é que Selic, pagando 1% ao mês na renda fixa, tende ou vai estabilizar o dólar. Ela cedeu dentre os 12 aos 10, pessoal,
vamos dizer assim, não tem muito o que olhar ali na Selic. Não é ali que você vai ter uma correlação legal com o dólar. Você tem que ir para o DXY, para as commodities, tá? Ou para o próximo gráfico que eu vou compartilhar, que é o juro real. Aí aqui a gente vai para o lado de atratividade para aplicação financeira mesmo, tá? O que eu coloquei aqui no juro real? O juro real é o gráfico de baixo, verde água, de linha. E no gráfico de cima, em candles, é o nosso dólar, 2003, 2024. Bacana. Tá? O que eu circulei aqui no dólar? O que eu quis mostrar para vocês em verde água na vertical, né? As faixas. Sempre que o nosso juro real, Selic menos IPCA de 12 meses, navegou de 4% a menos por cento. Ou seja, é aquela diferença, né, entre que os economistas chamam de juro neutro, né? Nós temos uma banda de juro neutro que o juro nem estimula, tampouco restringe a economia. Aqui no Brasil, o juro neutro, depende do economista, vai dos 4 aos 5, pessoal. Acho que não tem ninguém a 5,5 e ninguém abaixo dos 4 também, me parece. Tá? Eu acho que 4 a 5% você vai estar ali entre pessimistas e otimistas. Tá? Os juros nem estimula e nem penaliza a economia. Tá? Então eu circulei isso. Olha, o investidor gringo que vem para cá quer, em relação à inflação, ganhar 4% líquido, tá? Nos juros. Então, 4 ou mais acima da inflação é o juro real. 4 ou mais juro real. No gráfico, eu circulei o oposto. Eu circulei para tentar capturar as altas do dólar quando que o nosso juro real esteve de 4 para baixo. De 4 para baixo, tá? E aí eu circulei não, né? Grifei para vocês na vertical aí. Bom, nós tivemos, pessoal, os juros pelo primeiro de 2003 para frente. A primeira situação que ele beijou os 4 ou menos foi aqui em 2010, 11, tá? E o dólar naquele período, né, cadê o meu desenho? Teve ali um momento de estabilização. Aí nós aumentamos o juro real, tá? O dólar caiu. Quando voltamos para 4 ou menos por cento de juro real, bom, tá? Dólar decolou, tá? Decolou, certo? Aí nós tentamos ficar acima, só que entramos na recessão, 2015 a 2017, tá? Então esse período aqui, 2015 a 2016, pessoal, o dólar estabilizou com o juro real de volta a 4%, só que aí a gente teve o pior dos mundos, que foi juro real alto, Dilma levou lá para os 14,25 e dólar disparou. Então a falha dessa correlação, ela infelizmente se dá aqui, tá? Por quê? Porque nós tivemos juro real alto e dólar subiu, mas veja, né? Logo despencou, porque não aguentou juro real, a atratividade voltou a ser maravilhosa. Beleza, a gente teve queda do dólar, pessoal, em 2016, e lembrando, né, aqui, tudo que o mercado queria aconteceu. Não só o impeachment, que ele não era fã da Dilma, mas também um arcabouço super conservador, políticas ali de recrudescimento, né, de fiscais, né, interessantes para o país, reformas também, etc., inclusive a tributária, tá? Então tá aqui, ó, queda do dólar. Queda até quando, pessoal? Até o juro real vir para baixo dos 4%. Então aqui, e porque a gente simplesmente estabilizou o dólar, mesmo tendo todo um cenário favorável, tá? E a bolsa subiu em 2018, 2019, a dólar subiu junto. Então, bom, ficamos abaixo dos 4%. O rentista aqui olhou, 4% ou menos é dólar para cima, real para baixo. Então esse gráfico, pessoal, dólar versus juro real, eu acho mais legal, mais construtivo, mas não é legal a palavra, né? Tô com uma certa dificuldade aqui com o meu português, mas eu acho que ele realmente vai ajudar, tá? Você a identificar ciclos do nosso câmbio. Putz, estamos pressionados para cima ou para baixo? E aí, acho que não preciso nem dizer. Pessoal, a gente tá com juro real hoje de 6,81. Lembrando, juro real pode ser volátil por duas pontas, pessoal. Corte ou aumento de juros e alta ou queda da inflação. Inflação voltar a subir, pessoal, mesmo com a Selic estável, é sinônimo de menor juro real, tá? E a inflação subindo, então, com a estabilidade da Selic, sim, pessoal, a inflação faz o câmbio se desvalorizar, faz o real perder valor. Então, por isso que a ciranda do emergente é tão, desculpa a palavra, tão morfética, né? Porque em momentos de recessão ou em momentos ali que a gente vive um período onde a inflação volta a subir, porque é muito indexada às nossas economias, não só do Brasil, putz, a gente vê inflação para cima e dólar para cima, o que é, para as contas públicas, né, o pesadelo. Porque não dá para cortar juros, porque a inflação está subindo. Né? E aí vem o debate, putz, é os juros que combate a inflação ou a indexação? Tá? E aí, putz, teria que ser um outro vídeo, tá?
Um outro vídeo, beleza? Mas eu quero trazer para vocês esse nuance. Se você acha que a inflação sobe cavalarmente, por qualquer que seja o seu cenário para este ano, pessoal, ou para os próximos meses, etc., você vai ter essa linha verde caindo, tá? E saiba que caiu para os 4 ou menos por cento, a história nos diz que esse cidadão aqui chamado dólar dispara. Legal? No momento, dólar para cima? Não. Não. Por esse gráfico, não. Por quê? Estamos 2,80%, 2,50%, 2% pelo menos acima da nota de corte. Que nota de corte? A minha. Opinião Bruno, 4%, tá? Selic versus IPCA 12 meses. Bacana. Passamos desse ponto já com uma notícia forte aí de impacto, né? Dólar não é para cima. Não teria que ser para cima. Legal? Por enquanto. Por enquanto. O único momento que nós tivemos um jurão real atual, como é o atual, e dólar para cima, foi recessão. Foi impeachment. Não tem nenhum e nem outro no radar. Beleza, pessoal? Bom, aqui é pragmatismo, tá? Não tô dando opinião. Podem me cornetar aí nos comentários com viés político, etc, né? Podem comentar sempre, tá liberado. Não vou apagar nunca. Mas o meu intuito aqui, pessoal, não é passar viés político. É simplesmente pragmatismo ali. O que aconteceu em 2015, 2016 tem nome e sobrenome. Não tá acontecendo agora. Tá? E o juro real tá lá na casa do chapéu e o dólar tá subindo. Então, opa, ou é um fato novo, você acredita que agora vai ser diferente, ou você fala, não, a história rima. Então é oportunidade de vender dólar por aquele gráfico. Bom, e o final, o mais chato, o insuportável, que é o DXY. Então eu dancei com vocês aqui ao longo desses 17 minutos, pessoal, porque eu gosto muito de fazer esses vídeos, apesar de ser monótono e chato, né? E eu gosto muito. Eu sei que vocês não, né? Mas de vez em quando eu posto, poucas vezes, mas eu posto. Aqui é o DXY, pessoal. É a força do dólar perante outras moedas, tá? E não preciso nem dizer, né? Aonde um vai, o outro vai atrás, tá? Então, DXY, tendência de alta de 2009 para cá. Dólar, nosso câmbio, tendência de alta 2009 para cá. E não tem muito o que dizer, né? Não é fiscal, não é monetário, não é Lula, não é Bolsonaro, não é... Ai, caramba, o Rodrigo Pacheco, a Lira, enfim, Rio Grande do Sul. Não, que é euro, iene, japonês, dólar, tá? São as grandes moedas. E as divisas entre elas, tá? E como é que tá a oferta e demanda. A gente precisa, tá? Para esse DXY ceder, não é o real, tá? É o quê? Commodities, China, tá? E euro, força econômica lá, Japão, um pouco mais de conservadorismo, talvez, na sua política monetária. Fazendo dólar, CRAL, CD, tá? Fazendo DXY, CD, e aí o nosso dólar vem por tabela. Então, pessoal, se nós tivéssemos uma balança de risco para o nosso dólar, tá? Eu diria que juro real é muito, muito importante, mais do que Selic, tá? Não interessa até Selic, eu até cortaria a Selic, tá? A não ser que a Selic volte a ficar 12 ou mais por cento, porque aí temos o tal do trade de 1% ao mês, tá? Então, Selic acima de 12 passa a impactar câmbio, legal. Estaria ali, mas com uma porcentagem pequena de peso. Na minha análise de para onde o dólar vai. O maior peso está, na minha opinião, no juro real. Esse gráfico aqui, para mim, é muito legal. Tá? E o DXY. E o DXY, infelizmente, a gente vive um momento da maior taxa de juros dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Tá? O que é um pé no saco. Então a gente precisa do tio Sam liberando um pouquinho, aliviando um pouquinho a taxa. Eu acredito que vai aliviar. Tá? Nós vamos viver uma década de juros neutro, na minha opinião. E o juros neutro nos Estados Unidos, pessoal, não é de 4%, tá? Talvez seja de 3%, tá? De 2,5%. E se a inflação está em 2%, tá? A meta, perdão, é 2%, tá? A gente deve ter um juro lá de 3,50%, 3,75%, tá? E não de 5%, 5,5%, né? Intervalo de 5,5%. Então tem 2% para cair, 1,5%, 1,25%, seja... Mas 1%, 1,25% no mínimo para cair a Selic deles lá, Fed Funds. E, pessoal, 1,25% de queda por lá é um dilúvio para os emergentes. Beleza? Se você estiver mais otimista, 2%. Então, poxa, a gente tem um rally ali de anos nos emergentes. Beleza? Não vai dar tempo da minha análise técnica, então fico por aqui, pessoal. Fica para um próximo vídeo, manda e-mail para mim. Quem ficou até o final, comenta, deixe sua opinião. Pode cornetar, sim, com viés político aí, quem quiser, pessoal. Eu só quero deixar aqui claro, porque já tem vários vídeos meus que eu comento sobre macro, né, e sobre política econômica de certa maneira, política monetária, fiscal, investimentos, Petrobras, né, coisas que envolvem ideologia política muitas vezes, né? E vocês deixam comentários ferrenhos ali sobre, se posicionando mais pro lado canhoto, mais pro lado destro.
O objetivo, pessoal, não é nem um nem outro aqui. Eu tenho minha posição, mas não compete ao canal eu expor essa opção, esse lado, tá? Aqui no canal é extremamente pragmático, é tentar colocar para vocês na ótica do investidor, que é sempre mais liberal, sempre mais fiscalista, e tentar trazer para você também a parte mais da história se repete, né? O que aconteceu no passado que eu posso ali tatear para prever o futuro. Então, pragmatismo é o que eu espero, tá? E não ali ser parcial. Tá? Então eu tento o máximo ser imparcial, e esse vídeo aqui, eu vou finalizar falando isso. Podem comentar sim que eu dei uma escorregada para um lado ou para o outro ao longo das minhas falas aqui, beleza, mas o objetivo não é esse, não foi esse, tá? Em nenhum momento. No mais, telinha final aqui, agora sim. Pessoal, até o próximo vídeo. Bom início de semana, hoje é dia 13, né, de junho, então bom mês junino para todos aí. Tchau, tchau.